A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, por nós estarmos aqui novamente em mais um estudo das lições da Escola Dominical. Seja bem-vindo ao canal Lição em Resposta. Eu sou o professor Lúcio Rocha e nós estamos aqui para contribuir, cooperar e aprender com as lições bíblicas da Escola Dominical. Nós vamos fazer esse trabalho mais uma vez e estou grato a Deus por o Senhor estar me concedendo mais esta oportunidade. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Tudo é para a honra e para a glória dele, porque para ele e por ele são feitas todas as coisas. Esse trabalho é unicamente para a glória de Deus. E beneficiando você, nosso amado irmão, colega, ouvinte e aluno da Escola Dominical. Nós já vamos entrar no tema da lição desta semana, que o assunto é forte, é quente, porque traz questões atuais e também são temas que divergem na sociedade religiosa do mundo inteiro. Vamos entrar na lição. A lição dessa semana vem falando sobre a deidade de Jesus e os questionamentos feitos pelas filosofias que tão de perto têm se arrastado desde o início da igreja primitiva até os dias de hoje. Houve tentativas de negar a deidade de Jesus, até mesmo por parte das autoridades romanas, como também por grupos filosóficos religiosos da época. Desde o primeiro século da fundação da igreja, ela vem sendo alvo de muitas críticas e até mesmo de dúvidas sobre a deidade de Jesus, como também a doutrina dos apóstolos, elas eram atacadas diretamente. E hoje, esses grupos céticos, eles continuam na mesma artimanha de tentar desconstruir tudo quanto foi feito por o Senhor até os dias de hoje. Um bom trabalho que as igrejas fizeram desde o início até os dias de hoje, o evangelho histórico, ele é atacado. E nessa lição nós vamos ver como as heresias, elas se apresentam e como elas fazem para estar em atividade atualmente. Por isso, é necessário que a igreja permaneça firme com o intuito de reafirmar as verdades históricas que foram colocadas na palavra de Deus, dando testemunho de Jesus Cristo durante todos esses longos 2000 anos. Nós vamos entrar no tema da lição, que diz a encarnação do Verbo. O textuário está inserido em João, no capítulo 1, versículo 14, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A verdade prática fala assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. A leitura bíblica em classe, ela traz João como a nossa resposta base, tá? No capítulo 1 e também nos versículos 1 até o 3 e 1 João capítulo 4, versículos 1 até o 3 e 2 João no versículo 7. Diz aqui: "E o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. Vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Porque já muitos enganadores
entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e anticristo. Então vamos apresentar agora os objetivos da lição. No primeiro ponto, você vai ver elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. O 2, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E o 3, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. A autoridade de Jesus, ela é contestada, ela foi contestada, ela é contestada até hoje por grupos filosóficos, religiosos também, que tentam descredibilizar a deidade de Jesus, sendo ele Deus e humano da mesma forma, e também, né, desconstruir o trabalho dos apóstolos que eles fizeram durante toda a vida deles. E não somente os apóstolos, mas os que vieram depois deles, os seguidores de Cristo, ao longo do tempo da igreja. E nessa lição nós vamos ver como as heresias, elas se apresentam e como elas fazem para estar em atividade atualmente. Por isso, é necessário que a igreja permaneça firme com o intuito de reafirmar as verdades históricas que foram colocadas na palavra de Deus, dando testemunho de Jesus Cristo durante esses longos 2000 anos. Nós vimos, no decorrer da leitura bíblica em classe, que João fala sempre que alguém que não concorda que Jesus veio em carne, este é anticristo. Então, essa era uma doutrina apresentada pelos agnósticos. A palavra gnóstico quer dizer conhecimento. Eles simplesmente se manifestavam para dizer que Jesus não veio em carne, Jesus veio em espírito. E também ele contesta a naturalização, como que Jesus nasceu. Dessa forma, nós já teríamos problemas doutrinários sérios com grupos que se levantavam para dizer que Jesus ele não veio em carne. E isso negando as duas naturezas de Jesus, tanto a natureza humana quanto a natureza divina. E nós já vamos entrando aqui no tópico 1 da lição, que fala heresias que negam a corporeidade de Cristo. E o ponto 1 diz o que é docentismo. É uma pergunta. O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como a de um fantasma. É como se fosse um fantasma. Dessa forma, se nós fôssemos acreditar ou dar pelo menos crédito nesta ideia de que Jesus ele veio somente como um fantasma, assim estaria totalmente negado à existência da Bíblia e os relatos de João Batista, que era primo de Jesus, a mãe de João, Isabel, teríamos negado o combate entre os fariseus, que na época os fariseus eles mandaram testar Jesus por várias vezes, eles enviaram pessoas para testar o Senhor e por fim pediram ao governo para que eliminasse o Senhor da situação religiosa. Os fariseus, desta forma, estariam aqui brigando por nada, lutando com um fantasma, se nós fôssemos dar crédito a essa questão. Porém, é uma visão esdrúxula, não há como nós darmos o mínimo de crédito a esse fundamento. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docentismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se a opinião dele era apenas uma aparência ou de substância etérea. 3 heresiarcas, né, que se destacaram no início da igreja primitiva
Seus nomes eram Cerinto, Saturnino e Marcião. Todos eles tinham o mesmo intuito de descredibilizar o evangelho de Cristo, tornando Cristo uma figura, um mito, em que os discípulos passaram a acreditar e a pregar sobre ele. Existiam 3 grupos de heresiarcas. No caso, todos esses heresiarcas, eles eram agnósticos. Então, existiam 3 tipos de gnosticismo. O gnosticismo judaizante, o gnosticismo egípcio e o gnosticismo sírio. Esses 3 combatiam a doutrina de Cristo, combatiam a deidade de Cristo, as questões da prática, né, do exercício à fé. Eles acreditavam também que tudo que você fazia no corpo, nada iria refletir no espírito, porque o que Deus queria era o espírito e você podia pecar à vontade, porque Deus só queria o espírito. Ora, Jesus, ele falou e disse, vigiai, para que não entreis em tentação, porque na verdade a carne é fraca, o espírito está pronto. Disse Jesus para Pedro, né, e para João e Tiago, quando eles estavam no Monte das Oliveiras. Assim, se nós formos, de uma certa forma, flexibilizar a questão das heresias e tratá-las como irmãos, nós estaríamos incorrendo um grave erro de alguns irmãos se deixarem se contaminar. As heresias, elas têm que serem combatidas veementemente, com autoridade, com mansidão, dentro das escrituras. Não se trata de defender uma religião, mas se trata de defender a deidade de Cristo. Jesus, ele veio como homem de carne e osso, mas também ele tinha a sua natureza divina. Jesus, ele sentia o que os homens sentiam. Ele tinha a influência que os homens tinham, mas algo que os homens não tinham era a essência divina de Jesus. Vamos entrar agora no tópico 2 da lição, que vai falar sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O primeiro ponto fala que o que era desde o princípio, o segundo, a reafirmação apostólica, e o terceiro, uma crença herética. O ponto 1 diz, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, ele defende e ele reitera que Jesus, ele era Deus. O verbo se fez carne, né? O logos de Deus, a palavra de Deus se fez carne. A palavra logos, no grego, que quer dizer verbo, esse verbo era Jesus. Jesus se fez carne através do Espírito Santo. Por isso que João reafirma tanto que aquele que nega que Jesus não veio em carne, esse é anticristo, esse tem o espírito do anticristo. E João diz, filhinhos, provai se os espíritos são de Deus. João, o apóstolo do amor, ele não está se referindo a você estar procurando um espírito por aí. Ele está falando justamente que tipo de pregação você traz, que tipo de contextualização verbal você traz. Se a sua inspiração, ela é uma inspiração pautada na palavra, se o seu espírito, ele está concordando com o que diz as Escrituras ou não. Por isso que João diz, filhinhos, provai se os espíritos são de Deus. No caso, o meu e o seu espírito, o que nós afirmamos, o que nos inspira, o que é que nos faz falar de acordo com o quê? Então, esse é o tipo de espírito que o apóstolo João está se referindo. O ponto 2 diz sobre a reafirmação apostólica.
O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne a este mundo. E pulando para o 3 também, já fala de uma crença herética, que diz: João viveu os seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho e as 3 epístolas, e o livro do Apocalipse, foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docentismo já se difundia entre os irmãos. Por isso, o apóstolo esclarece e de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. E o docentismo dizia, reafirmava e defendia que Jesus não tinha um corpo humano, era somente uma aparência dele. E os pais das heresias, né, os heresiarcas, no caso Cerinto, era um destes que também deixou os seus discípulos posteriormente, os quais os discípulos de João também combateu. Marcião foi outro que também difundiu a doutrina herética do gnosticismo. E Marcião ele se encontrou com Policarpo, que era discípulo de João, que também, segundo se diz, que era pastor da igreja na cidade de Éfeso. Marcião, ao encontrar-se com Policarpo na cidade de Éfeso, o saudou, dizendo que era um prazer conhecê-lo. Policarpo respondeu, dizendo: eu sei quem tu és o primogênito de Satã. Claro que Policarpo estava se referindo às heresias que Marcião estava difundindo, né? Estava disseminando. E já entrando aqui no tópico 3 da lição, fala como essas heresias se revelam hoje quanto ao nascimento virginal de Jesus. Diz aqui: há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. Então, como nós podemos ver, os discípulos de Cerinto, eles estão hoje, né, presentes no meio de nós, a Igreja dos Mormons também, a Igreja da Unificação. Esse pessoal, eles são discípulos de Cerinto, que dizem que Jesus ele não teve corpo físico, apesar de que a Bíblia fala do nascimento de Jesus desde o Antigo Testamento. Da forma como Cerinto acreditava, era que Deus ele mandou Jesus em espírito, e daí Jesus ele não tinha forma, né, não tinha corpo humano, era como se fosse um espírito somente com a forma parecida de um corpo humano. E os servos desses heresiarcas, eles pregam hoje também a mesma heresia. O Verbo eterno se tornou palavra gerada, palavra formada, quando o Espírito Santo ele desceu sobre Maria. Daí então, o Senhor Jesus ele foi gerado, né? E nasceu numa manjedoura, e isso é algo inquestionável. Até mesmo os fariseus, na ocasião em que o Senhor, quando havia morrido, eles também mandaram guardas para que protegessem o sepulcro, para que Jesus não ressuscitasse. Né? Para que Jesus, segundo eles, era que os discípulos não fossem de madrugada e roubassem o corpo. Mas eles tinham a ideia de que Jesus, ao ressuscitar, os guardas novamente fizessem o que havia, né, de fazer, como já tinham feito. Inúmeras passagens bíblicas falam sobre Jesus, sobre a sua deidade, sobre o seu corpo, sua atividade, né? Inclusive, quando em um momento eles tentaram tirar-lhe a vida, precipitando Jesus do monte, né? Jesus, ele morava, a cidade onde eles moravam era uma cidade no monte, e eles tentaram precipitar o Senhor. Você vê isso em
Lucas capítulo 4, versículo 29. Então você pode ver que o nível de loucura desses homens é tão alto que não acreditavam em Jesus, que Jesus era realmente alguém de carne e osso, mas acreditava que alguém de carne e osso tinha se transfigurado e agora estava se passando por alguém que não existia. Vai entender como essas questões se sustentavam nos tempos de João. Na verdade, o apóstolo João teve muito trabalho com esse pessoal para combatê-los e falar de coisas que só o reino de Deus, né, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o último subtópico, o 3, fala confirmação histórica. Diz aqui, a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, em 37 até o ano 100 do Senhor Jesus, disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Então, nós podemos aqui estar cientes pela Bíblia, até mesmo pelos historiadores, que Jesus ele realmente teve uma vida humana, a sua trajetória foi de forma presencial, não foi no espírito, mas foi sim presencial, e que também o historiador, pessoas que viveram no tempo de Jesus, eles contaram para o historiador Flávio Joséfo. O historiador, ele saiu à procura de testemunhas, e as mesmas testemunhas que presenciaram os milagres, eles relataram para o historiador Flávio Joséfo que realmente a história havia sido verídica. E Jesus, ele, quando ele veio, veio justamente em um tempo em que o Império Romano predominava. E a história romana do Império até hoje está nos anais da história. E por que que Jesus não estaria? Agora, isso é uma tentativa frustrada do diabo para dizer para mim e para você que nós temos uma fé vã. Nós não precisamos acreditar em Jesus, porque o que vale mesmo é a narrativa que o mundo fala para nós. Se nós dermos ouvido a tais coisas, nós estaremos deixando o caminho certo e indo atrás de fábulas. E, por fim, perdendo uma casinha de ouro e cristal que Jesus já foi preparar lugar para mim e para você. Ok? Nós aqui damos por finalizada esta aula e na próxima semana estaremos nós aqui de novo, se Deus quiser, com mais uma lição de escola dominical. Peço para que você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu gostei e também ative o sino de notificações para receber as próximas atualizações, tá bom? Um forte abraço para você e que Deus te abençoe e estaremos na próxima semana aqui novamente, em nome de Jesus. Paz do Senhor.